Irmãos, abram a Bíblia, por favor, no livro de Esther, capítulo 4. Esther está ali entre o livro de Neemias, o livro de Jó, antecedendo o livro dos Salmos. Esther, capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 13 a 17. Esse texto ele foi escolhido talvez porque ele seja o cerne do livro. A gente não tem como, pelo menos eu não tenho como, dadas as minhas limitações, de considerar uma partícula do livro. Essa é uma história linear. É uma história que começa no capítulo 1 e ela tem o seu desfecho lá no capítulo 9 e 10. Isso significa que para a gente tratar da história de Esther, a gente tem que considerar o livro na sua íntegra. Fazer isso num sermão apenas é uma tarefa desafiadora, porque a gente tem 40, 50 minutos de sermão para resumir 10 capítulos. Então a gente vai trabalhar de uma forma bem objetiva, com breves aplicações e sempre seguindo em frente para a gente ter o panorama geral do livro. Do que trata o livro de Esther, que é o 17º livro da Bíblia. Trata de um livramento que o Senhor concedeu ao seu povo. O povo de Deus estava em perigo, já havia um decreto para exterminação de todos os judeus no mundo. Não era apenas numa cidade, não era apenas num lugar. O decreto do Império Medo-Persa dizia que em todos os limites do Império, o Império Medo-Persa dominava o mundo de então, e em todos os lugares do mundo os judeus seriam exterminados. Eu quero dar esse pano de fundo porque ele prepara o nosso coração para aquilo que a gente vai ouvir aqui. Essa é uma história que tem implicações diretas na história da redenção. Imagine se o povo judeu fosse extinto da face da terra. A Bíblia diz, e o próprio Jesus vai dizer isso em João 4, 22, que a salvação vem do judeu. Se todos os judeus são extintos, como fica o plano da redenção? Deus tem controle da história. Deus prepara pessoas na história. E Deus vai preparar uma jovem chamada Hadassa, porque esse era o nome dela em hebraico. Ela recebeu um outro nome na Babilônia, porque era o processo de aculturamento. E nesse processo de aculturamento deram a ela um nome babilônico, Esther ou Istar, que significa estrela. E ela de fato foi uma grande estrela. A gente vai ler essa partícula do livro, mas com essa dimensão do livro inteiro. Eu vou procurar ser o mais objetivo possível. Eu estou ainda muito cansado. Ontem eu fiz um casamento e eu comentei com algumas pessoas. Depois que eu acabei o casamento, parece que eu tinha carregado algumas toneladas. Eu ainda estou muito cansado. Inexplicavelmente eu estou muito cansado. Mas Deus há de dar graça ao filho dele. Esther 4, verso 13 a 17. Algumas versões vai dizer Mardoqueu, mas as versões mais fiéis ao texto vai colocar o nome adequadamente, Mordecai. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levada a rainha? Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos.
Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Ester lhe havia ordenado. Amém? Vamos orar? Pai, nós pedimos a bênção do Senhor nessa hora. Pedimos que o Senhor nos auxilie na meditação deste livro e que as impressões e as verdades da Tua Palavra possam produzir em nós uma fé ainda muito mais rija, muito mais forte para enfrentar os tempos que vivemos agora. Oramos assim no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Por favor, se assente. Essa é uma história que a gente precisa revisitar de tempos em tempos. Eu tive a oportunidade de ler e reler o livro inteiro. E o sermão de hoje à noite é a síntese dessa leitura feita a partir desse livro. O que a gente deve ressaltar para os irmãos? À guisa de introdução, eu tenho 4 verdades que eu gostaria de compartilhar rapidamente. Primeiro, o surgimento de um novo império. O texto vai falar sobre o império Medo-Persa. Isso significa que o império babilônico já tinha caído. E é interessante que o império babilônico caiu numa noite. Diz a Bíblia que quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, depois de ter destruído a cidade, destruído o templo, ele levou consigo todos os utensílios do templo para a Babilônia. E um dia Belsazar, que era rei de Babilônia, resolveu fazer um banquete, uma festa, e resolveu brindar os seus nobres usando os utensílios do templo. E então diz a Bíblia que, tendo ele ultrapassado os limites da maldade, porque Deus estabelece também um limite, apareceu uma mão misteriosa na caiadura da parede, escrevendo Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Contado foste na balança, foste achado em falta. Dividido foi o teu reino, foi entregue aos medos. E diz a Bíblia que naquela noite, não só Belsazar morreu, fruto do juízo de Deus, mas Deus tirou o império das mãos dos babilônios e entregou nas mãos dos persas. Agora nós estamos abrindo o livro e estamos diante do império Medo-Persa. O primeiro império já foi. E é importante a gente ressaltar isso. Aqui nesse mundo tudo é volátil. Tudo aqui nesse mundo é passageiro, inclusive os impérios. Impérios se levantam, impérios caem. Homens sobem ao trono, homens descem do trono. Só existe um trono que é estável, absoluto e eterno, o trono de Deus. E guardem uma frase, porque talvez eu precise voltar a ela no decorrer do sermão. O Deus dos céus, que está assentado no alto e sublime trono, controla o trono dos homens. Porque diz a Bíblia lá em Daniel, capítulo 5, quando o Senhor sentencia Belsazar, que o Senhor deu o trono aos medos. Quem é que deu o trono? O Senhor. Quem é que controla o trono dos homens? O Senhor. Quem é que está no controle da história? O Senhor. Isso a gente precisa começar a introjetar na mente e no coração quando a gente vive diante de tantas incertezas na sociedade. Segundo, a vaidade de um rei. Ontem nós fomos a um casamento, eu celebrei um casamento, tivemos uma festa bonita que durou aí por volta de umas 5 horas, talvez um pouco mais, um pouco menos, não importa. O texto, e é curioso que o livro de Ester, ele abre com uma festa e termina com uma festa. É óbvio que a motivação de cada uma das festas foi bem distinta. Mas a primeira festa que abre esse livro é uma festa dada pelo rei Assuero, que na verdade historicamente não tinha esse nome. O nome dele historicamente era Xerxes I, mas por algum motivo quem escreveu o texto deu-lhe o nome de Assuero e ninguém sabe precisamente por quê. Assuero vai dar um banquete
e vai dar uma festa para os nobres, para os príncipes. Sabe quanto tempo durou essa festa? 180 dias. 6 meses de festa, com tudo do bom e do melhor. Dinheiro público, né, irmãos? Com dinheiro público é fácil fazer uma festa assim. E ele mandou regar tudo com o que tinha de melhor para impressionar. E diz a Bíblia, e isso é importante que você note, para mostrar. Às vezes a gente faz as coisas, às vezes a gente compra as coisas para mostrar. Ele queria mostrar a sua grandeza, ele queria mostrar que ele era poderoso, então ele deu uma festa e não deu uma festa qualquer. Não satisfeito, depois de 180 dias, ele deu uma segunda festa que durou 7 dias, e essa festa foi para o povo em geral e também com tudo que tinha de melhor. Mas enfim, festa dada com dinheiro público. Terceiro, a recusa de uma rainha. Diz a Bíblia que lá no 7º dia dessa segunda festa, que foi dada para todo o povo, Assuero mandou chamar a rainha Vasti, para que ela comparecesse com a coroa real. E mais uma vez aparece a expressão para mostrar. Ele queria mostrar sua esposa. E diz a Bíblia que ela era muito formosa. E ele queria mostrar a beleza dela para os povos, para os homens poderosos do mundo. Ele tinha necessidade de mostrar. A vaidade dele era tão grande que até a esposa foi colocada na vitrine. Mas diz a Bíblia que por algum motivo ela se recusou a comparecer. 2 hipóteses que sempre são levantadas. Aquelas pessoas já estavam embriagadas, ela não queria tomar parte. Segundo, porque a lei dos medos e persas impedia que mulher comparecesse em festa predominante de homens. Não sabemos o motivo, mas o fato é que ela recusou. E quando ela recusou, ela provocou uma indignação muito grande no rei, porque a palavra de um rei, sobretudo no Império Medo-Persa, era uma palavra irresistível, mas a esposa resistiu. E tendo ela resistido, surgiu um conselho para que o rei procurasse uma nova rainha. E esse é o meu 4º ponto, eu estou tentando ser um pouquinho mais acelerado. A sugestão que foi dada, e era uma sugestão assim, um tanto manipulativa, se eu puder usar esse termo, porque o conselho que o rei pediu aos seus servos, seus conselheiros, foi este: a rainha recusou, e agora o que eu faço? Se você olhar para a história, Heródoto, que é um dos grandes historiadores do Império Medo-Persa, a rainha Vasti, historicamente, era uma mulher extremamente cruel e sensualista, e que tinha muitos inimigos na corte. Talvez daí tenha saído esse conselho. O conselho foi este: o rei destitua a rainha e faça isso através de uma lei que ela jamais possa comparecer diante do rei, ou seja, que ela seja banida da vida real. E o rei, então, mande buscar em todos os limites do seu reino uma jovem bonita, formosa, que possa ocupar o lugar de rainha. O texto diz que o rei Assuero, ele estava dominando em 127 províncias. Entendam as 127 províncias como 127 países, porque diz a Bíblia que o domínio se estendia desde a Índia até a Etiópia e passava até o continente africano por inteiro, a Egito, enfim, era um domínio absoluto no mundo. E buscar uma moça que pudesse atender aos reclamos do rei, às necessidades do império, e que pudesse expressar beleza ocupando aquele cargo. Essa busca foi feita, e mais interessante que a moça que vai ser efetivamente escolhida estava ali mesmo, na cidadela de Suzã. Essa moça deveria ser escolhida, trazida, colocada no harém do rei, e durante 1 ano ela deveria ser tratada
com óleos, especiarias, perfume e todo tipo de tratamento de beleza. Somente depois de um ano elas compareceriam diante do rei para que ele escolhesse. Imagine você ficar um ano, só óleo, só especiaria, só perfume. Até eu ficava bonito, irmãos. E aí a moça foi preparada. É a hora de chegar a hora de comparecer diante do rei para que ele efetivamente fizesse a sua escolha. E esse é o pano de fundo, e a partir daí a gente começa a trabalhar. O que eu quero pontuar para os irmãos, e é isso que eu quero que os irmãos levem para casa hoje cedo. Se você esquecer tudo que eu falei, não esqueça disso. Deus não trabalha de improviso. Amém? Deus se antecipa. Deus sabia que seu povo estava em perigo, que havia de alguma forma uma trama, se não na terra, já havia no mundo espiritual, para a destruição do seu povo. E Deus, ele começa a trabalhar. Muitas vezes eu não sou um xadrezista, né? É uma expressão difícil de pronunciar, mas eu sei que Deus, ele move as peças para onde ele quer. E muitas vezes a gente nem percebe que Deus está trabalhando, mas ele está trabalhando. E lá no final você percebe que tudo estava debaixo, efetivamente, das mãos do Senhor. Deus está preparando o cenário. A recusa da rainha, a sugestão de se escolher uma nova rainha. Parece que tudo isso é casuísmo, mas não existe acaso para Deus. Deus, ele trabalha. E Deus foi trabalhando paulatinamente para que o seu plano ele fosse alcançado. O que a gente precisa observar aqui? Algumas lições que eu separei. Primeiro, a beleza de Esther. A Bíblia diz que ela era bela e formosa. Tinha 2 atributos. E guarde isso também. Tudo que Deus nos dá com um propósito. A Bíblia diz que Deus deu a José do Egito um espírito excelente. A Bíblia diz que Deus deu a Daniel inteligência e conhecimento. A Bíblia diz que Deus deu a Davi um coração segundo o seu. Quando Deus dá alguma coisa, Deus dá porque ele tem algum propósito. Quando Deus deu beleza para Esther, ele deu a beleza com um propósito. Até a beleza que alguém tem, ela é dada de forma proposital. Nem Deus não dá essa beleza para todo mundo. Mas se Deus deu beleza para você, saiba usar a sua beleza, porque ela não foi dada para o seu envaidecimento. Deus certamente tem algum propósito por trás de tudo isso. Essa moça não tinha pai nem mãe, foi criada pelo tio, mas se ela não tinha algumas coisas, nem a liberdade porque era escrava, uma coisa Deus deu a ela, beleza. E ela soube usar essa beleza para a glória do Senhor. Segundo, a prudência de Esther. Diz a Bíblia que 7 outras jovens foram escolhidas e levadas para o harém. Esther também foi levada para lá. Importante lembrar para os irmãos que a opção de ser rainha ou candidata a rainha não foi uma decisão e uma escolha de Esther. A Bíblia diz bem claro que ela foi levada, ela foi tomada. Escolheram, disseram, você é bonita, atende àquilo que nós estamos buscando e você vai ser levada. Não foi uma escolha. Mas quando ela foi levada, diz a Bíblia que seu tio, que havia criado Esther como pai, deu a ela uma ordem, não um conselho. O texto é muito claro. Ordenou Mordecai: não conte a ninguém sobre a sua linhagem, não diga a ninguém que você é judia, esconda ou omita esse fato. Às vezes a gente comete erros na vida porque nos falta uma coisa chamada moderação nos lábios. A gente quer contar tudo. Mas esse conselho ou essa ordem dada foi muito importante para o desenvolvimento da história do livro, para que o plano de Deus fosse alcançado. E ela vai para o harém,
ela vai para a corte do rei e omite o fato de que ela é uma judia. E eu fiquei pensando sobre isso, porque Mordecai era como um pai para Esther, e ele deu uma ordem. Ela era candidata à rainha do império mais poderoso do mundo, e ela obedeceu à ordem daquele que estava na qualidade de pai. A Bíblia diz assim: honra teu pai e tua mãe. Paulo vai dizer que esse é o primeiro mandamento com promessa. Qual é a promessa? Para que te vá bem e seja o quê? Longa a tua vida sobre a terra. Isso significa que se um moço, uma moça não obedece pai e mãe, não desfruta dessa bênção, dessa promessa de que em tudo ele irá bem. Esther não ouviu um conselho, ela ouviu uma ordem e ela obedeceu essa ordem, e parece que a bênção do Senhor se derramou sobre a vida dela. É uma consequência direta a uma obediência a um mandamento. E é sempre importante que eu pontue isso para os irmãos. Na Bíblia, todas as bênçãos prometidas, elas estão calcadas em um mandamento. Você só desfruta da bênção ou da promessa na medida em que você obedece o mandamento. Ela foi capaz de fazer isso. Terceiro, a simplicidade de Esther. Ela era bela, ela era formosa, mas ela também tinha uma virtude que era a simplicidade. Diz a Bíblia que quando chegou o tempo das candidatas comparecerem diante do rei, cada candidata podia pedir alguma coisa a mais antes de comparecer diante do rei. Joias, apetrechos, enfeites, coisas dessa natureza, para impressionar e cativar o coração do rei. Todas as demais pediram algo mais, mas diz a Bíblia que Esther não pediu absolutamente nada. Ela foi tão somente como era, na sua simplicidade, sem acrescentar algo mais, e eu penso que nisso está também uma virtude. Simplicidade. Não impressionar as pessoas com algo que não faz parte de nós. O apóstolo Pedro, quando ele trata da beleza de uma mulher, ele disse que a beleza dela não deve depender de frisados, nem de joias, nem de adereços, mas deve vir de uma beleza do seu homem interior, porque homem interior no Novo Testamento é uma expressão que se aplica a homem e mulher, ou seja, aquilo que está no seu íntimo. Você deve depender, sobretudo, daquilo que Deus tem colocado no seu interior. E a Bíblia diz que através de um espírito manso, de um traje humilde e simples, a mulher exalta o Senhor. E é isso que vemos na vida de Esther. Quarto lugar, a lealdade de Esther. Eu estou passando por esses pontos, mas vocês vão ver que o clímax da história já vai chegar. Diz a Bíblia que Mordecai, que é tio e ao mesmo tempo pai de Esther, embora ela tenha sido levada para o palácio, para a casa real, está sendo preparada para ser apresentada ao rei, Mordecai não deixa as imediações do palácio, fica sempre ali por perto, ele quer ter notícias de Esther, ele quer estar próximo dela, ele quer estender a mão de alguma maneira, ele quer ter informações para tranquilizar o coração, mas ele está por ali. E eu penso que aqui está também um fato importante. Às vezes tem pessoas que imaginam, filho crescido, a gente não já é adulto, já pode cuidar de si mesmo, já seguiu sua vida, eu não preciso mais me preocupar. Mas quem é pai sabe que o coração da gente vai estar sempre ligado. Filho pode crescer, filho pode casar, mas a gente continua sendo pai e a gente precisa sempre manter uma certa proximidade, porque os filhos sempre precisam de nós em algum momento. E ele está ali por perto. Mas estando ali por perto, ele ouviu alguma coisa à porta do palácio.
Havia 2 guardas tramando a morte do rei. Ele ouviu isso, mandou dizer para Esther, que por conseguinte também disse ao rei. Essa informação é importante no livro, vocês vão ver lá na frente. Mordecai era escravo, Esther também era escrava, porque eram exilados do Império Babilônico, que agora se tornara Império Medo-Persa, mas ainda assim mostraram lealdade ao soberano daquela nação. Contaram para ele sobre o plano que havia para destruir a sua vida. Lealdade é uma marca de uma pessoa grande. Esther era grande. 5º lugar, a convocação de quem? De Esther. Capítulo 3 vai abrir com o rei Assuero honrando um dos seus assessores mais diretos, chamado Amã. Alguns gostam de falar Ramã. Amã era uma espécie de primeiro-ministro na Pérsia. E o rei resolveu honrá-lo. Deu-lhe um trono acima do trono dos príncipes. E ordenou que todos no império, quando Amã passasse, se curvassem diante dele, dando-lhe reverência. E diz a Bíblia que por onde ele passava as pessoas se curvavam, porque esta era a ordem do rei. Mas havia um homem que se recusou a cumprir esta ordem. Qual era o nome dele? Mordecai. Por que ele não se curvava? Porque ele havia aprendido na sua religião e na sua terra que um homem só se curva diante de quem? De Deus. Então, todas as vezes que Amã passava, todos se curvavam. Mordecai permanecia em pé. E um dia alguém se aproximou dele e perguntou: você não vê que todo mundo se curva? Você não sabe da ordem real? Por que você não se curva? Ele disse: porque eu sou judeu. E aqui tem um aspecto, irmãos, interessante. A Bíblia diz que isso foi dito para Amã. Amã passou a odiar Mordecai porque ele não se curvava. Mas o ódio de Amã não se projetou somente contra Mordecai, mas contra todos os judeus. E ele decidiu que ele ia exterminar todos os judeus da face da terra, simplesmente porque um judeu não se curvou diante dele. Esse é o pano de fundo mais importante da história. E diz a Bíblia que então esse homem manipulativamente vai ao rei e diz assim: ó rei, tem um povo aí no teu reino que tem leis diferentes, que não obedece tua ordem. Se o rei permitir, eu vou exterminar esse povo. E o rei manipulativamente se deixa levar, entrega seu anel, permite que um decreto seja feito, marcando dia e hora para acabar com o povo judeu em todo o mundo. Quando Mordecai soube disso, irmãos, ele ficou desesperado. Diz a Bíblia que ele rasgou suas vestes, lançou cinza sobre a cabeça e em prantos ele vai para a porta da casa real. Não podia entrar, mas mandou um recado para Esther. E o recado foi esse que nós lemos no capítulo 4. Ele vai dizer assim para ela: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Quem sabe não foi para essa hora? Quem sabe não foi para esse momento? Quem sabe o Deus que controla a história não separou você e colocou você aí no palácio para que agora ele pudesse usar a sua vida para salvar o seu povo? E note que
palavra de Mordecai a Esther é esta: não pense que você vai ser poupada. A lei dos medos e persas não podia ser descumprida, e ela era judia. No momento em que ela fosse descoberta, ela, mesmo sendo rainha, teria que ser morta. O que Esther vai fazer? Vai mandar um recado para ele: vai e ajunta todos os judeus, e orem e jejuem, porque onde tem jejum, tem o quê? Onde tem jejum tem o quê? Oração. Nem sempre na Bíblia, quando você encontrar uma nota sobre oração, nem sempre estará lá presente o jejum. Mas sempre que estiver lá o jejum, você sabe que a oração está presente. É possível orar sem jejuar, mas não é possível jejuar sem orar. Ela manda que eles orem, que eles jejuem 3 dias. E aqui guardem essa informação, quem está lá na galeria aqui embaixo. Em 3 dias, Deus virou a mesa. Em 3 dias, a história foi completamente mudada e subvertida. Deus mudou a sorte deles. E Deus mudou a sorte deles quando eles fizeram o quê? Oraram e jejuaram. Parece, talvez você tenha essa sensação de que orando e jejuando você está fazendo pouco. Mas é pela oração e pelo jejum que a mão de Deus foi movida e tem sido movida na história sempre que seu povo necessita. Em 3 dias Deus mudou tudo, absolutamente tudo. Deus subverteu a ordem. Quem estava em cima ficou embaixo, quem estava embaixo ficou em cima. Esse é o poder do Deus que nós cantamos, que nós pregamos, que nós declaramos crer. E se de fato nós entendermos Deus assim, nós temos que nos voltar para as mesmas coisas que eles fizeram, porque aqui está, eu creio, a resposta para aquilo que nós precisamos na nação brasileira no momento que vivemos agora. 3 dias. Essa é a convocação de Esther. E note o que ela vai dizer. Verso de número 16. Verso 15 e 16. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais, jejum absoluto, por 3 dias, nem de noite, nem de dia, e eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é o quê? Contra a lei. Se perecer, pereci. A lei dos medos persas dizia assim: ninguém podia comparecer diante do rei sem que ele chamasse. E ela disse: vocês orem, jejuem em meu favor, porque depois de 3 dias eu vou comparecer diante dele. Eu posso ser morta, porque eu não fui chamada. E ela vai dizer que já havia 30 dias que não era chamada. Precisava de um milagre. Mas milagre é a especialidade do Deus que a gente serve, irmãos. Milagre é algo que Deus faz em resposta às orações e o jejum do seu povo. Milagre Deus também faz no coração dos reis. E diz a Bíblia que depois desse tempo, ela vai tomar a iniciativa de ir à presença real. E esse é o meu último ponto, antes de ir para a conclusão e fazer o ápice da história. A sabedoria de Esther. Como é que ela vai? Ela vai vestir trajo real, ela vai cuidar da sua aparência, ela vai se apresentar bonita, e ela vai ficar lá no pátio. E quando o rei a vê, estende o cetro. A sua vida não está mais em risco. Ela pode chegar à presença do rei. O rei vai perguntar: o que tens? O que me pedes? Veja a sabedoria, irmãos. E aqui guarde uma frase. Se você quiser, anote. Quem ora, recebe orientação. Talvez você não saiba o que fazer e como fazer, mas quem ora, recebe orientação.
ela poderia dizer assim: eu vim aqui para pedir em favor dos judeus. O que ela diz? Eu quero convidar o rei, vou fazer um banquete, queria convidar o rei, e queria que o rei comparecesse a esse banquete acompanhado de Amã, o inimigo do seu povo, o que está tramando a morte do seu povo. Quero que o rei compareça com ele. O rei prontamente atende, manda que Amã compareça. As finas iguarias sobre a mesa, ela mandou preparar um banquete. No banquete o rei pergunta: o que me pedes? Ela disse: eu vou pedir uma coisa a mais. Amanhã vou fazer um outro banquete e eu quero que o rei compareça acompanhado de Amã. Pacientemente, prudentemente, ela está preparando o cenário, porque certamente Deus orientou desse modo. Primeiro banquete realizado, Amã sai dali contente, vai para casa, conta para a família que depois do rei ele foi o único que foi lembrado para aquele momento com a rainha. Mas diz a Bíblia que no caminho para casa ele encontrou o Mordecai de novo. No caminho todos se curvaram diante dele. Um único homem não se curvou, que foi Mordecai. Aí ele chega em casa, conta isso para a esposa, e a esposa diz: mas só tem um jeito. Manda fazer uma forca, 50 côvados de altura, e pendura nela esse judeu Mordecai. Amanhã de manhã, quando você for à presença do rei, pede a ele para matar o Mordecai. Pede a ele para que Mordecai seja enforcado. E aqui, olha para mim, por favor. Capítulo 8, versículo 1 começa assim: naquela mesma noite. Vocês podem repetir essa expressão comigo, porque eu achei ela preciosíssima. Naquela mesma noite. Deus é assim, irmãos. Trabalha quando quer. Aliás, Isaías 64:4 diz que o nosso Deus, ele trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha no turno da noite. Você dorme, você descansa, mas Deus está o quê? Trabalhando. Você dormiu essa noite, mas Deus estava trabalhando, porque Deus trabalha em favor daqueles que por ele esperam. Naquela mesma noite, diz a Bíblia que o rei não conseguia dormir. Você já teve noites assim que você parecia um galeto, virando de um lado para o outro? Algumas vezes eu já virei galeto, né? O rei não conseguia dormir. Levantou, disse assim: me traga um livro. O livro das crônicas da Pérsia. Talvez ele quisesse ler sobre as suas façanhas. Onde que o livro foi aberto? Irmãos, na história não existe casualidade. Deus, ele rege a história. Os lemes da história estão nas mãos do Todo-Poderoso. Ele guia a história para onde ele quer. Onde que o livro é aberto? Numa história. Na história de um judeu chamado Mordecai, que tendo ouvido sobre uma trama contra a vida do rei, contou e fez a história chegar aos ouvidos do rei, e o rei então pôde ter a sua vida preservada. Quando o rei ouviu sobre isso, ele disse assim: o que nós demos em homenagem a este Mordecai? Seus servos disseram: ele não recebeu nenhuma homenagem por causa disso. Às vezes a gente faz coisas boas na vida e parece que ninguém vê. Você faz coisas maravilhosas e ninguém recompensa. Mordecai fez coisas boas, mas a recompensa dele veio muito tempo depois. Sabe o que isso ensina? Deus tem a hora certa para abençoar você. Deus tem a hora certa para que você receba determinadas bênçãos. E agora era chegado o tempo. E o rei ficou pensando sobre isso, como que ele poderia honrar o judeu Mordecai. E aí pela manhã chega Amã. E o rei, antes que ele peça a morte do Mordecai, pendurado na forca que ele mandara levantar, o rei pergunta para Amã: Amã, o que nós deveríamos fazer para um homem que
deva ser honrado, que deva receber uma homenagem, Amã imagina que o rei está falando dele próprio. O que ele pede? Ah, rei, eu acho que o senhor deveria homenagear-se, colocar uma coroa na cabeça dele, fazer ele sentar no cavalo real, desfilar pela cidade e as pessoas o aplaudir. O rei disse assim: então faça isso pelo judeu Mordecai. E sabe quem é que puxou o cavalo pela cidade? Amã. O camarada que havia planejado a morte do Mordecai, que mandou levantar uma forca para ele, agora é obrigado a colocar o Mordecai sobre o cavalo do rei, colocar uma coroa sobre ele, um trajo real e puxar o cavalo dele, enquanto ele está sendo homenageado na cidade. Deus havia subvertido a ordem completamente, mas guardem a expressão, naquela mesma noite, Deus estava trabalhando. Quando terminou a homenagem, Amã foi para casa e disse para a mulher: olha o que aconteceu. Eu fui lá pedir a morte do Mordecai e acabei tendo que homenagear o Mordecai. A esposa disse assim: eu acho que você já começou a cair. E eu penso que quando a mãe e o rei comparecem ao segundo banquete da rainha Esther, lá no seu íntimo ele já sabia que alguma coisa naquele dia não ia dar certo. Quando chegou lá, o rei perguntou novamente para a rainha: que me pedes? Que queres? Ela disse assim: eu quero só uma coisa, a minha vida e a vida do meu povo. Se nós tivéssemos sido vendidos como servos, eu até ficaria quieta. Mas o fato é que esse homem mau chamado Amã nos vendeu para sermos mortos. A fúria do rei se levantou, o rei saiu, e enquanto o rei está fora, talvez Amã, desesperado, pedindo pela própria vida, acabou caindo sobre a rainha que estava num divã, e o rei entra, encontra aquele homem sobre a mulher, imagina que ele está tentando violentá-la. Moral da história, vocês já conhecem o final. A forca de 50 côvados que era para Mordecai, quem nela foi pendurado? Deus é extraordinário naquilo que ele faz. Deus manifesta a soberania dele em todas as coisas. Eu vejo que nós temos andado tão inquietos, esquecidos desse fato. Deus não perdeu o fio da história, não, irmãos. Deus continua lá, guiando a história para que ela chegue aos objetivos dela. E aqui eu quero terminar com algumas aplicações práticas para a vida dos irmãos. Primeiro, o livramento, povo de Deus. Uma data já tinha sido fixada para exterminar os judeus da face da terra. A lei dos medos e persas não podia ser revogada de maneira alguma. Uma vez estabelecida a lei, nem o rei tinha poder mais para revogar. Mas agora o rei vai dar autorização para que um novo decreto seja feito, marcando um dia em que os judeus poderiam se defender de um ataque. E diz a Bíblia que os judeus então se armaram, se aprontaram, e aquele que seria o dia da exterminação dos judeus se tornou um dos seus dias de maior vitória. Deus os abençoou. Segundo, uma festa do povo de Deus. O livro abriu com uma festa, termina com outra festa. O dia que era o dia para ser o dia do luto, da tristeza, da morte, enfim, da destruição, se tornou um dia de festa para os judeus. Aliás, uma festa que eles celebram até os dias de hoje, é chamada festa de Purim. E quando eles celebram, nos dias de hoje, a festa de Purim, eles celebram a festa lendo o livro de Esther, agradecendo a Deus por ter levantado essa jovem. Deus levantou uma moça, e essa moça foi um instrumento que Deus usou para preservar o seu povo. Deus tem controle da história, inclusive nas suas escolhas. Ele escolheu essa moça para esse fim. E por último, os inimigos do povo de Deus. E aqui eu não estou me referindo aos inimigos humanos nem espirituais,
mas coisas que muitas vezes conspiram contra a nossa estabilidade. 3 perigos e 3 grandes inimigos contra os quais a gente deve estar prevenidos. O primeiro inimigo, a vaidade. O livro abre com uma festa porque há um rei querendo mostrar grandeza. Ele faz uma segunda festa, manda chamar a esposa porque ele quer mostrar beleza dela. A vaidade é um perigo muito grande contra a nossa vida. Lembre-se da simplicidade de Esther. A simplicidade e a humildade é uma virtude dos grandes. Mas muitas vezes a gente se deixa levar pela vaidade. E a vaidade sempre vai conspirar contra a estabilidade da nossa vida. A Bíblia diz que a ruína, a destruição de alguém é precedida sempre pelo orgulho. Provérbios 6, versos 16 a 19, diz que existem 6 coisas que Deus detesta, e a 7ª a alma dele abomina. A primeira coisa que Deus detesta, diz Provérbios 6,16, olhos altivos, gente orgulhosa. Então tenhamos cuidado com isso. Se fizermos alguma coisa, se somos alguma coisa, tributemos a glória tão somente a Deus, porque dele procede tudo. Segundo, ressentimento. Amã ficou ressentido, cheio de ódio, de ira por causa de um judeu. E por causa de um judeu, ele quis destruir a todos. Ressentimento é uma coisa, irmãos, altamente destrutiva. Mas note, ele nutriu ressentimento de alguém, mas no final, o único que foi destruído foi quem? Ele próprio. Quem foi pendurado na forca? Amã. E tem um detalhe na história. Ele arrastou para a morte os seus 10 filhos. Porque os 10 filhos de Amã foram pendurados também em forcas. Ressentimento é uma coisa que sempre vai trazer ruína, destruição para a nossa vida e para a vida daqueles que estão próximos de nós. Se de alguma maneira agasalhou-se no seu coração esse tipo de sentimento, peça a Deus urgentemente para Deus expurgá-lo. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios 4, 26 e 27, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não dês lugar a quem? O diabo. O diabo gosta de gente irada. O diabo gosta de gente ressentida. Porque é uma porta que se abre para a destruição da própria vida daquela pessoa. E por último, o medo. O povo de Deus estava com medo. Você já sentiu medo? Está com medo do futuro? Está com medo do dia 1º de janeiro? Está preocupado? Está com medo do que vem por aí? O povo de Deus estava com medo. E medo é uma coisa que conspira contra a estabilidade da nossa vida. E medo acontece para nós quando nós perdemos de vista quem é de fato que está no controle de tudo. Quem é que controla os tronos? Quem é que controla os impérios? Quem levanta um e quem derruba o outro? Daniel 5 termina dizendo: Deus entregou, o Senhor entregou, Deus continua no controle, Deus guarda o seu povo. Quem foi que deu livramento para o povo? Foi Deus. Usou pessoas? Usou, mas quem deu o livramento foi o Senhor. Nós somos povo de Deus, então Deus vai trazer livramento para nós. Vai usar alguém? Vai usar alguma força? Não sei. O que eu sei é que eu sou povo de Deus. E eu devo confiar no meu Deus, porque Deus sempre cuidou do seu povo na história. Deus não vai deixar a gente na mão agora.